Dando continuidade, o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Poços de Caldas, atualizado às 7 horas da noite de hoje, viu? Então nós temos essas mudanças, né? A mudança principal que a gente vê é exatamente a questão dos casos e das notificações. Antes, nós tínhamos a situação dos casos monitorados. Né? E até mesmo a questão dos casos descartados, confirmados e os casos suspeitos. Agora nós tivemos essa mudança, né? Porque os dados apontam que o município tem um total de 49 notificações. São 47 casos suspeitos de coronavírus, um caso descartado e uma pessoa confirmada com Covid-19. Na divulgação feita pela Vigilância Epidemiológica, realizada até ontem, apareciam então 2 casos descartados, um sendo de uma mulher vinda da Lombardia, na Itália, e o segundo como sendo de um homem que havia passado 3 semanas a trabalho em São Paulo. Os 2 testaram negativo para o novo coronavírus. Na divulgação estadual, no entanto, apenas um descarte está computado por enquanto. Então são 47 casos suspeitos no município, né? A gente sempre falou, né, aqui com relação a essa situação dos casos de notificação, suspeitos, monitorados. Na minha opinião, isso aí deveria ser desde o começo. Uma situação bem mais fácil de ser dita. Então, são 49 notificações. O que são elas? 47 casos suspeitos, um caso descartado, um caso confirmado. Ponto final. Só que agora, para mim, está errado, porque nós já tínhamos um outro número. Aí ele se torna outro, gente. Que negócio que é esse? Onde já se viu? A gente tinha aí 80 e poucas notificações, agora se tornaram 49. Por que se tornaram 49? Dos casos monitorados, né, até ontem, diminuiu. A gente pode falar que foi um número que diminuiu? Houve uma regressão no número de casos? Ou não? Então ficou muito subjetiva essa situação. Como eu disse, eu concordo que deveria ter sido feito desta forma desde o início, mas que falta de padrão. Falta de padrão. Mas a gente está seguindo as normas da Secretaria de Estado. Tá, então que falta de padrão da Secretaria de Estado? Como é que você começa a notificar ou a informar a população de uma maneira e aí muda? Aí muda do nada, sem mais nem menos, sem justificar, sem falar o que aconteceu com os tantos casos que tínhamos. Então é muito errado isso que foi feito. Eu acho que se já está sendo feito de uma forma, tem que continuar até o fim. Eu até julgo correto desta forma, onde são 47 casos suspeitos, um caso descartado, um caso confirmado, ponto final. Não tem essa, monitorado, suspeito tem a parte do exame, monitorado não tem, por que não tem também, não dá pra gente entender. Mas fato é que a partir de agora será assim. Então são 47 casos suspeitos, né, o que a gente vai até bate de frente com a situação que até hoje nós conversamos com o prefeito disse, nós temos aí apenas 15 casos suspeitos, o resto são monitoramentos. Então agora se tornaram 47 casos suspeitos. Então a gente pode dizer que no mínimo triplicou o número de casos em suspeição e não em monitoramento. E que os casos em monitoramento, sumiram. Então nós vamos sim repercutir essa situação para a gente entender. Eu estou pedindo só para que a gente possa entender exatamente. A situação de falar que está seguindo um padrão em âmbito estadual não é justificativa para mim. Porque contra números não tem como sumir números. Se nós tínhamos ali 87 casos, 87 notificações, tornaram 49, né? Só que aí, se você for pensar ao pé da letra, não é um bom número, porque os 15 casos suspeitos se tornaram 47 e os monitorados sumiram. Então a gente quer saber, será que esses 47 foram feitos 47 exames? Ou apenas 15? E aí juntou tudo, ele fez um bem bolado. Será que podem chegar a 47 resultados aqui em Poços? Ou não? E aí? Então, eu falo, é um momento, gente, que a gente não tem que confundir a situação, criar casos, sabe? Sabe quando a gente fala, né, criar caso, achar sarna para coçar, sabe aquela?
Então não é hora de achar sarna para coçar, gente. Vamos fazer ali o arrozinho com feijão. Já estava fazendo de uma maneira que a gente estava elogiando bastante aqui, inclusive. Dos números sendo divulgados, com transparência, sendo explicados. Esse caso que eu disse, que eu até concordo que tem que haver realmente esse padrão mais simples, mas do nada o padrão se reverte e some um determinado número de casos, né? Então ficou muito estranho isso, nós vamos ainda repercutir, tentar entender melhor isso, porque acabou de sair, saiu agora às 7 horas da noite esse resultado, este boletim epidemiológico, mas a gente quer sempre estar informando você, plantonista, para você não ter dúvida. Se a gente fica com dúvida, né, a gente que recebe isso primeiramente, né, grupos de imprensa e tal, então a gente quer poder entender para passar para vocês, para que vocês não fiquem também com dúvidas.